Todos bem-vindos para mais uma Graças a tarde de Deus. estudo, né? Iniciando a nossa uma semana. E nós vamos para o item. Helena, você está bem? É o item 10, não é, tio? Acho que é o 10, né? Porque eu não estava aqui sexta-feira. Isso. Esse item 10 ele é bem extenso, hein? É o item 10, eu tinha errado aquela hora. Bom, Gabriel, acabei lembrando aqui e comecei a gravar, tá? Isso mesmo. Pô, Cleninho, você não me avisou, hein? Não, eu estava falando, Rapaz. lembrando. Ah, tá bom. Desculpa, Eunice, foi falha minha. Eu que não passei pro tio Gil. Não, que falha não, rapaz. Nós estamos brincando com você, ué. Eu sei, ué. Antes de começar o estudo, eu quero agradecer a todos vocês. Nós chegamos agora do médico, graças a Deus, o médico falou que meu marido está muito bem, Mário está muito bem, graças a Deus, a biópsia foi perfeita, o exame foi, o resultado saiu, está tudo limpinho. Então, quero agradecer muito, muito mesmo, a todos vocês pelas orações. Muito obrigada a todos vocês, amo vocês. Graças a Deus. Amém, né? graças a Sempre Deus. verdadeiro, hein? Estamos aqui, se Deus quiser. Hoje quem vai ler Chacur hoje? Ô, Gagel, fica a sua escolha. Então, tá bom, vou escolher, tá? Você. Eu? Tá bom. Então vamos lá. Qual que é o capítulo mesmo, Gagel? É o capítulo 4, né? É o item 10, né? Então, capítulo 4, né? Capítulo 4. 4, os livros. Item 10. Entrando, Telêmaco ouve outros gemidos de uma sombra que não encontrava consolação. Qual é, diz ele, a vossa desgraça? O que fostes na terra? Eu era, respondeu-lhe a sombra, Nabofarzã, rei da soberba Babilônia, e todos os povos do Oriente tremiam ao simples som do meu nome. Fiz-me adorar pelos babilônios no templo de mármore, onde estava representado por uma estátua de ouro, diante da qual eram queimados dia e noite os mais preciosos perfumes da Etiópia. Ninguém jamais ousou me contradizer sem ter sido imediatamente punido. Eu inventava cada dia novos prazeres para tornar minha vida mais deliciosa. Era então jovem e robusto, mas, ó desgraça, embora muito ainda me restasse para gozar sobre o trono, uma mulher que amei e que não me amava me fez logo sentir que eu não era um deus, envenenou-me e hoje nada mais sou. Não. Puseram pomposamente as minhas cinzas numa urna de ouro, choraram arrancando os cabelos ao redor. Ela ameaçou atirar-se nas chamas em que me incineravam, para morrer comigo, e ainda hoje vai chorar aos pés do soberbo túmulo a que lançaram as minhas cinzas. Mas ninguém me lamenta e minha memória causa horror na minha família, enquanto sofro aqui embaixo horríveis tratamentos. Telêmaco, emocionado com o drama, lhe diz: foste verdadeiramente feliz durante o vosso reinado. Sentis essa doce paz, sem a qual o coração permanece sempre opresso e abatido em meio das delícias? Não, respondeu o babilônio, nem mesmo compreendo o que quereis dizer. Os sábios louvam essa paz como o único bem, mas de minha parte jamais a senti. Meu coração estava incessantemente agitado por novos desejos, por temores e esperanças. Eu procurava esquecer-me de mim na confusão das minhas paixões. Cuidava de entreter essa embriaguez para que não cessasse, pois o menor intervalo de raciocínio normal me teria sido demasiado amargo. Eis a paz que desfrutei. Qualquer outra me parece uma fábula ou um sonho. Eis os bens que lamento.
Assim falando, o babilônio chorava como um homem pusilânime, que se deixou debilitar pelas comodidades, não se tendo jamais acostumado a suportar a desgraça. Tinha ao seu lado alguns escravos que fizeram morrer nas horas dos seus funerais. Mercúrio os havia entregue a Carente, o seu rei, dando-lhes um poder absoluto sobre esse rei que haviam servido na terra. Acabou aí? Não, acabou não. Essas sombras de escravos não temiam mais a sombra de Nabofarzã, mas a mantinham acorrentada e a submetiam às mais cruéis humilhações. Uma lhe dizia: nós também não éramos homens tanto como tu? Como pudeste ser tão insensato para te considerar como um deus, não te lembrando que pertences à mesma raça dos homens? Uma outra o insultava, dizendo: tinhas razão de não querer que te considerassem como um homem, porque eras um monstro, sem humanidade. Outra lhe falava assim: muito bem, onde estão agora os teus aduladores? Não tem mais nada a dar, infeliz, e não podes mais fazer nenhum mal. Eis que te tornaste escravo dos teus próprios escravos. Os deuses demoram a fazer justiça, mas por fim a fazem. A essas duras palavras, Nabofarzã se atirava com o rosto na terra, arrancando os cabelos numa explosão de raiva e desespero. Mas Carente dizia aos escravos: puxai-o pela corrente, erguei-o mesmo que ele não queira, pois ele não terá nem mesmo a consolação de ocultar a própria vergonha. É necessário que todas as sombras do esfinge o testemunhem para justificar os deuses, que tão longamente suportaram o reinado desse ímpio na terra. Logo ele percebeu, bem próximo dele, o tártaro negro. Subia deste uma fumaça escura e espessa, cujo odor empestado causaria a morte, se ela se expandisse pela região dos vivos. Essa fumaça cobria um rio de fogo com turbilhões de chamas, e o seu ruído, semelhante ao das mais impetuosas correntes, quando se lançam dos mais altos rochedos ao fundo dos abismos, fazia que não se pudesse ouvir com clareza nesses tristes lugares. Telêmaco, secretamente influenciado por Minerva, entrou sem temor nesse báratro. Percebeu de início um grande número de homens que haviam vivido nas mais baixas condições e que eram punidos por haverem buscado as riquezas por meio de fraudes, de traições e de crueldades. Notou ali muitos ímpios e hipócritas, que, fingindo amar a religião, dela se haviam servido como um bom pretexto para satisfazer as suas ambições, aproveitando-se da credulidade alheia. Esses homens que haviam abusado da própria virtude, embora sendo ela o mais valioso dom dos deuses, eram punidos como os piores entre os celerados. Os filhos que haviam matado pais e mães, as esposas que haviam manchado suas mãos no sangue dos próprios maridos, os traidores que haviam entregue a pátria, violando todos os juramentos, sofriam penas menos cruéis do que esses hipócritas. Os 3 juízes dos infernos assim determinaram, e eis as suas razões. Esses hipócritas, não se contentando de ser maus como os demais ímpios, querem ainda passar por bons e fazem por sua falsa virtude que os homens não mais queiram acreditar na virtude verdadeira. Os deuses dos quais eles se serviram, tornando-os desprezíveis para os homens, sentem prazer ao empregar todo o seu poder para vingar-se dos seus insultos. Ao lado desses estavam outros homens que o vulgo não considera culpados, mas que a vingança divina persegue impiedosamente. São os ingratos, os mentirosos, os vaidosos que se louvaram no vício, os críticos maliciosos que não temeram manchar
a mais pura virtude. Por fim, os que julgaram temerariamente, sem conhecer as coisas a fundo, com isso prejudicando a reputação dos inocentes. Vendo os 3 juízes que estavam sentados e condenavam um homem, Telêmaco ousou perguntar-lhes quais eram os crimes do mesmo. No mesmo instante, o condenado, tomando a palavra, exclamou: Nunca fiz nenhum mal, sempre tive o maior prazer em fazer o bem. Fui magnânimo, liberal, justo e compassivo. Do que me podem acusar? Então, Minos lhes disse: Não se reprova nada em relação aos homens, mas não devias menos aos homens do que aos deuses? Qual é, pois, essa justiça de que te vanglorias? Não faltaste com nenhum dever no tocante aos homens, que nada são. Foste virtuoso, mas referiste toda a tua virtude a ti mesmo, e não aos deuses, que a concederam a ti, porque querias gozar os frutos da tua própria virtude. Vangloriando-te em ti mesmo, foste a tua própria divindade. Mas os deuses que tudo fizeram unicamente por si mesmos não podem renunciar aos seus direitos. Tu os esquecestes, eles te esqueceram. Eles te entregaram a ti mesmo, desde que preferiste ser de ti mesmo e não deles. Procura agora, se puderes, o teu consolo em teu próprio coração. Estás agora para sempre separado dos homens aos quais querias agradar. Estás sós diante de ti, que eras o teu ídolo. Compreende que não existe verdadeira virtude sem o respeito e o amor aos deuses, aos quais tudo deves. Tua falsa virtude, que por muito tempo ofuscou os homens fáceis de enganar, vai ser confundida. Os homens, considerando os vícios e as virtudes somente pelo que os toca ou os agrada, são cegos para o verdadeiro bem e o verdadeiro mal. Mas aqui uma luz divina inverte todos os julgamentos superficiais. Frequentemente é condenado aquilo que eles admiram e justificam o que eles condenam. A essas palavras, o filósofo, como ferido por um raio, não podia conter-se. A satisfação que havia sido outrora, ao apreciar a sua própria moderação, a sua coragem e as suas tendências generosas, transformou-se em desespero. A visão do seu próprio coração, inimigo dos deuses, tornou-se um suplício. Ele se via a si mesmo e não podia deixar de fazê-lo. Via a vaidade das apreciações dos homens, aos quais ele quis sempre agradar em todas as suas ações. Havia uma revolução geral em tudo o que se encontrava no seu íntimo, como se alguém revirasse, como se alguém revirasse todas as suas entranhas. Ele não era mais o mesmo. Seu coração negava-lhe todo o apoio. Sua consciência, cujo julgamento lhe havia sido tão favorável, voltou-se contra ele, reprovando amargamente o desvirtuamento e o engano de todas as suas virtudes, que não tiveram o culto da divindade por princípio e por fim. Estava perturbado, consternado, cheio de vergonha, de remorsos e de desespero. As fúrias não o atormentavam, porque era bastante entregá-lo a si mesmo, pois o seu próprio coração vingava suficientemente os deuses desprezados. Procurou os lugares mais sombrios para se ocultar dos outros mortos, já que não podia ocultar-se a si mesmo. Procurou as trevas e não pôde encontrá-las, pois uma luz importuna o seguia por toda parte. Os raios penetrantes da verdade vingam sem cessar a verdade que ele negligenciou ao invés de seguir. Peraí. Acabou? Não. Tudo o que ele amava se tornava odioso, como sendo a própria fonte de seus males, que não mais poderiam acabar. Disse a si mesmo:
Ó insensato! Então não conheci os deuses, nem os homens, e nem a mim mesmo. Não, nada conheci, desde que nunca amei a única verdade e o verdadeiro bem. Todos os meus passos foram extraviados. Minha sabedoria não era mais que loucura. Minha virtude, um orgulho ímpio e cego. Fui o meu próprio ídolo. Por fim, Telêmaco viu os reis condenados por terem abusado do poder. De um lado, uma fúria vingadora lhes mostrava um espelho em que viam a monstruosidade dos seus próprios vícios. Viam e não podiam deixar de ver sua grosseira vaidade e sua avidez dos mais ridículos louvores. Sua dureza para com os homens, que tinham o dever de fazer felizes. Sua insensibilidade para a virtude, seu temor de ouvir a verdade. Sua inclinação para as criaturas pusilânimes e bajuladoras, sua irresponsabilidade, sua indolência, sua desconfiança excessiva, seu fausto e demasiada magnificência baseada nas ruínas dos povos, sua ambição que os levava a conquistar o mínimo de vanglória com o sangue dos cidadãos. Enfim, sua crueldade de procurar, cada dia, novas emoções por entre as lágrimas e o desespero de tantos infelizes. Eles se viam nesse espelho permanentemente. Viam-se mais horríveis e mais monstruosos do que a quimera vencida por Belorofonte ou a hidra de Lema, abatida por Hércules, ou mesmo Cérbero, vomitando por suas 3 goelas escancaradas um sangue negro e venenoso capaz de empestar toda a raça dos mortais que vivem na terra. De outro lado, e ao mesmo tempo, outro de maneira insultuosa todos os louvores que os aduladores lhes fizeram em vida e mostravam-lhes outro espelho, no qual eles se viam tais como os aduladores os haviam pintado. A contradição desses 2 quadros, tão opostos, constituía um suplício para sua vaidade. Notava-se que os piores entre esses reis eram os que haviam recebido as homenagens mais magnificentes durante a vida, porque os maus são mais temidos do que os bons e exigem sem pudor as mentirosas reverências dos poetas e dos oradores do seu tempo. Ouviam-se os seus gemidos na profundeza das trevas, onde eles não podiam perceber outra coisa além dos insultos e das ironias que deviam sofrer. Nada tinham ao seu redor que não os repelisse e contradissesse, confundindo-os, enquanto na terra se aproveitavam da vida dos homens, supondo que todos existiam somente para o servir. No Tártaro, eles são entregues aos caprichos de alguns escravos que os submetem, por sua vez, a uma servidão cruel. Têm de servir sofrendo. E não lhes resta nenhuma esperança de poder abrandar jamais o seu cativeiro. Ficam sujeitos aos golpes desses escravos, transformados em seus tiranos impiedosos, como uma forja sobre os golpes dos martelos dos cíclopes. Quando Vulcano os apressa no trabalho dentro das ardentes fornalhas do Monte Etna. Telêmaco viu então semblantes pálidos. É que uma tristeza negra corrói esses criminosos. Eles têm horror de si mesmos e não podem livrar-se desse horror como se ele pertencesse à sua própria natureza. Não necessitam, assim, de outro castigo para suas faltas do que as suas próprias faltas, que vêm sem cessar em toda sua enormidade, apresentando-se a eles como horríveis espectros que os perseguem. Para se livrarem disso, buscam uma outra morte mais poderosa que aquela que os separou dos seus corpos. No desespero em que se encontram, esses reis clamam pelo socorro de uma morte que pudesse extinguir neles
todo sentimento e toda consciência. Pedem aos abismos que os traguem para escaparem aos raios vingadores da verdade que os perseguem, mas estão condenados à vingança que se destila sobre eles gota a gota e que jamais cessará. A verdade que eles temiam ver é agora o seu suplício. Eles a veem e só têm olhos para vê-lo erguendo-se contra eles. Essa visão os trespassa, os corrói, os arranca de si mesmos. É como um raio que, sem nada destruir ao redor, penetra até o mais fundo das suas entranhas. Entre essas coisas que lhe faziam eriçar os cabelos, Telêmaco viu muitos antigos reis da Lídia que eram punidos por terem preferido os deleites de uma vida folgazã ao trabalho para a melhoria dos povos, que deve ser inseparável da realeza. Ao redor dos reis volteavam ainda, como morcegos noturnos, as mais cruéis suspeitas, os falsos receios, as desconfianças que são as vinganças dos povos contra a maldade de seus reis, sua insaciável fome de riquezas, a falsidade de sua glória sempre baseada na tirania e a covarde displicência que aumenta os males do povo sem lhes proporcionar jamais a compensação das necessidades satisfeitas. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não pelos males que haviam praticado, mas por terem negligenciado o bem que deviam fazer. Todos os crimes dos povos que decorrem da negligência na observação das leis eram imputados aos reis, que deviam ter como seu ministério fazer que as leis reinassem. Todas as desordens provenientes dos excessos de Fausto, do luxo e de todos os demais abusos que lançam os homens na violência e na tentação de desprezar as leis para se enriquecerem, eram também imputadas aos reis. Eram tratados, sobretudo, com rigor os que, em lugar de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só haviam pensado em devorar o rebanho como lobos insaciáveis. Ao redor... Acho que eu pulei aqui. Você pulou? Peraí. Saciado, é aqui. Mas o que mais consternava Telêmaco era ver, nesse abismo de trevas e maldades, grande número de reis que haviam passado pela terra como soberanos muito bons e estavam condenados às penas do Tártaro por se terem deixado governar por homens maus e hipócritas. Esses eram punidos pelos males que haviam permitido que fossem feitos sob a sua autoridade. De resto, a maioria desses reis não haviam sido bons nem maus, tamanha era a sua fraqueza. Jamais haviam receado conhecer a verdade, pois não possuíam o gosto da virtude e nunca sentiram o prazer de praticar o bem. 10 acabou. Acabou, né? É bem extenso, mas é cheio de história, né? Ele está falando do quadro do inferno pagão, né? Que é onde nós começamos e lemos, estudamos o item 9. Uhum. Então, ele está mostrando como que o inferno pagão, como eles faziam a suposição de que seria, né? E foi fazendo essa descrição aí, que é bastante extensa, que complica se a gente for analisar ponto por ponto, mas ele, pelo que ele fez uma descrição, tem uma imagem da verdade aí, que até os nossos tempos atuais nós percebemos, né? Sim, até uma visão do próprio umbral que se conhece também, né? Isso, exatamente. Das informações que a gente tem recebido, né? Exatamente. Ele falou um negócio muito interessante. Não é só o mal que a gente pratica, é o bem que a gente deixou de fazer, né? Essa questão de você se ver...
sem nenhum adorno, nu e cru. Não dá para você esconder, não dá para você mentir. Aquele espelho que ele é implacável. É espelho da consciência, né? E aí ele mostrou vários tipos de personalidade, né? Tem até a do filósofo lá que se achava cheio de virtude, que ele não fazia o mal, e pela própria virtude que ele se amava a si mesmo, praticamente. Então ele vai descrevendo vários tipos de personalidade aí também. Mas o inferno pagão, aí olha como a consciência ela permeia tudo, né? Exatamente. E mesmo por ser pagão, tinha um fundo de verdade que servia para como se fosse um freio na população, né? Da maneira que eles faziam a população enxergar o inferno pagão. E a razão dos castigos sempre... Boa tarde, gente. A razão dos castigos são sempre o não cumprimento, né? Das leis. E Com certeza. o pecado maior não era ser mal, era uma transgressão à lei. Considerava ser transgressão à lei. Mas maior transgressão era passar-se por bom e não cumprir as leis, ser hipócrita. Esse aí era o pior, né? O castigo era bem que mal, você faz o mal por ignorância, né? Mas você... Nossa Tem Senhora, uma parte que ele começa a falar do pessoal lá que fez tanto erro, eu estava quase vendo assim, aquela vontade do que acontece. A minha cachorra é bem valente, tá? Ela... Boa tarde também para ela. Então, ele começou a falar, era como se eles quisessem extinguir a dor, mas extinguindo-se, né? Aí eu fiquei olhando, lembrando daquela figura do ovoide que perdeu a forma, que perdeu a vontade de ser, de não quer mais existir. Como que as pessoas, e como que desde sempre, independente de ser pagão ou não, a gente já tem um instinto a respeito do que pode nos acontecer, né? É isso que eu estava falando, que a imagem que eles faziam do inferno pagão ajudava a pôr um freio na população, mesmo eles não entendendo nada sobre o plano espiritual, ajudava a pôr um freio, porque é inato isso no homem, né? Parece que o Fernando quer falar, Fernando? E a lei é implacável, né? Consciência, né? E a lei é implacável, né? A lei é implacável. Alguém falou aí, eu entrei no meio sem querer, era o Fernando que queria falar? Não, eu não me manifestei, não. Obrigado. É você, né, Gil? Não, fui eu que falei, que a lei é implacável, né? A lei é implacável, com certeza. Esse negócio de você se ver na consciência nua e crua, e você se olha, você sabe quem é você. O problema é que às vezes você é mais duro com você mesmo do que com os outros, né? Interessante que quem escreveu esses textos daquela época, que formava essa imagem do inferno pagão, ele usa a consciência como se fosse um espelho também, né? Tornou a pessoa... E ao mesmo tempo um juiz, né? E ao mesmo tempo um próprio juiz, né? Isso, então está muito, muito parecido com o que a gente tem notícia do próprio Guarda espírito. muita relação com o que nós sabemos atualmente, né? Isso, exatamente. Então, tem alguns guias da humanidade que estão no meio desses pagãos aí, tentando já pôr um pouco dar uma imagem para eles, fazer um desenho do que poderia ser a vida no futuro. Mas esse inferno pagão aí ainda é ocidental. Eu tenho muita curiosidade de saber como seria o inferno pagão hindu Oriental. e o oriental, porque eles também têm uma outra cultura com as riquezas de simbolismo muito interessantes, né? Então, mas é isso que eu estou falando, Ana Paula, que o Evangelho, segundo o próprio Emmanuel, né, ele foi levado a todos os povos do mundo, mesmo com denominações diferentes. O fundo é o mesmo.
Então, provavelmente, esse inferno pagão dos outros povos também guarde alguma similaridade com esse do pagão aqui que ele está falando. É provável. Eu não sei como que é lá, mas pode ser que ele descreva mais aí na frente. Eu não cheguei mas a isso ler aí ainda sobre também, isso. Oi? desculpa, Chacon, mas isso aí também, eu vejo assim, ele é tão atual, porque tudo isso se prega até os dias de hoje, gente. A gente vê no Evangelho, por exemplo, tem várias partes que falam sobre tudo isso. Que nem uma coisa que me chamou a atenção aqui é que onde um trecho que fala que a vaidade é um vício, né? Num desses casos aí, fala que a vaidade é um vício. E outra coisa que eu fiquei, que eu observei bastante, que ele era uma pessoa boa, porém ele deixava outras pessoas fazerem o mal, não impedia, né? Então, se nós trouxermos para a nossa vida, nós fazemos muito isso. Nós dizemos assim, deixa ele fazer, eu não tenho nada a ver com isso, ao invés de você estender a mão e procurar auxiliar de alguma forma, né? Pelo menos fazer a pessoa ter uma certa consciência, mas nós costumamos fazer isso. Deixa para lá, eu não tenho nada a ver com isso, não vou me meter, né? Então, eu vejo muito assim, muito atual, mesmo se falando dos pagãos e tudo, mas é muito atual. Se a gente levar ao pé da letra, é bem, bem pesado mesmo. Olha como isso aqui também realmente é atual. Notou ali muitos ímpios e hipócritas que, fingindo amar a religião, delas se haviam servido como um bom pretexto para satisfazer as suas ambições, aproveitando-se da credulidade alheia. Isso é atual? Demais. Muito atual. Muito atual. É o que mais acontece, né? Mas é o retrato da história da humanidade, desde lá até agora, nunca parou, né? É porque... Exatamente, nunca parou, é verdade isso que você está falando. Desde aquela época até agora, nesse ponto continua, muda os artistas, só muda o cenário, mas o fundo é o mesmo. Mas eu acredito, com muita fé, e as pessoas vão conscientizar-se e isso aí vai mudar. Isso eu não tenho nem dúvida. Justamente agora que está mexendo. Uma parte que me chamou muito a atenção, foi justamente o último parágrafo que a Cleonice estava citando, né? É a famosa omissão, né? E me lembra lá que está lá tá escrito que nós somos responsáveis não só pelo mal que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. E esse último parágrafo retrata isso, né? Que é a omissão, a gente não tomar um posicionamento quando a gente vê o mal acontecendo, né? Porque não nos atinge muitas vezes, né? Não nos atinge, então a gente não tá lá com ele, eu não vou me meter porque eu não posso me meter na vida dos outros. Geralmente as pessoas usam vários argumentos, né? Enquanto isso, o mal está acontecendo. Grave, que é a omissão, né? Então, acho que assim, a gente, em várias situações, a gente tem que se posicionar mesmo, porque a nossa missão permite que o mal aconteça. E aqui ele fala de, quer dizer, tinham deixado de praticar em nome, deixa eu encontrar aqui, tal punição correspondia aos males que tinham deixado praticar em nome da sua autoridade. Nos lembra, não é só nós espíritas, né? Mas as pessoas de um modo geral. E aqui ele fala de reis, né? Então, se a gente levar para os nossos governantes,
que tem uma imensa responsabilidade, né? Por um lado, é uma imensa carga, mas Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Então, se qualquer governante, se ele está naquela posição, é para ele conduzir o rebanho, né? É para ele orientar, é para ele proteger. Ele é o pastor daquele rebanho. E determinados governantes se portam, como diz aqui, lobos, né? Vorazes. Ao invés de ajudar a população, eles estão espoliando, eles estão tirando, né? E, quer dizer, toda atitude tem consequência. Então, sejamos nós aqui governados, né? Que a gente se omite em qualquer situação, seja lá qual for, a gente tem responsabilidade, isso é muito sério, né? A gente pensar quantas vezes a gente fecha os olhos, né? Para, às vezes, uma coisa que, para alguns, às vezes, até uma situação corriqueira, né? Vamos, por exemplo, né? A gente está falando agora de furar fila de vacina, né? Mas uma fila de banco, uma coisa simples, né? Uma fila de banco, uma fila de qualquer coisa que uma pessoa fura, né? Ou uma pessoa mais necessitada que está naquela fila do banco, né? E tem dificuldade de locomoção, é uma pessoa idosa. E a gente vê aquela situação e a gente se omite, a gente está contribuindo para que situações semelhantes continuem. Então, isso é preocupante, né? Isso é muito sério, a omissão, né? E a gente, às vezes, vai levar para outra vida essa carga, sem saber, às vezes, né? Ah, não, é coisa simples, é coisa à toa, né? Então, a gente vai levar na consciência o fato de a gente, às vezes, não ter auxiliado de alguma forma uma pessoa numa situação aparentemente corriqueira. Falei para caramba, eu falo muito. É como está no livro dos Espíritos, né? Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Ali ele resume tudo. Mas essa questão aí que a Sheila levantou, a gente fica indignado, né? Em diversas situações. E existem situações que você realmente pode ser proativo. Outras vezes você fica sem, ou você não tem qualidade o suficiente para poder agir do jeito que você gostaria, ou você, sei lá, por uma questão ou outra, ainda não. A gente quer, às vezes, responder quase que na mesma hora. E aí a gente não pensa muito no que fazer, como fazer, quando fazer. O problema do quando fazer, que cada hora tem sua coisa, é uma coisa muito, para mim, é muito desgastante, porque eu gosto de fazer tudo na hora. E às vezes eu não, eu já fiz muita coisa errada porque por conta dessa precipitação. Mas essa indignação, ela vive dentro de mim. E muitas vezes eu me acho nessa questão aí, eu fico achando que eu estou me omitindo, mas muitas vezes eu também já percebi que nessas situações eu estou formando uma ideia dentro de mim, inclusive para eu conseguir me indignar mais proativamente futuramente, no futuro. É, eu- é uma questão aí muito, muito complicada de você falar, sei lá, são tantos os fatores que tem no entorno, né? Mas se você, pelo menos, se indigna, a gente tem que ter esse papel de nos indignar com toda a injustiça. Inclusive. Paulinha, a indignação já não seria um ato ruim para a gente? Não, Eu você tem que se entendo o que você está indignar. falando, mas eu vejo assim,
Eu entendo o que você está dizendo, porque é uma coisa, vamos dizer, que você até gostaria de fazer, mas que você não teria condições naquele momento de fazer, de agir, certo? Mas eu vejo também, por outro lado, que mesmo que você tentar já é um caminho. E a gente, às vezes, nem tenta, a gente enxerga, faz de conta que não viu e deixa para lá. Eu acho que é nesse caminho. Aí eu vou só colocar um exemplo rapidinho. Por exemplo, os filhos não costumam enfrentar os pais para falar a verdade, mesmo quando os pais estão errados. Aí eu vou falar por mim mesma, tá? Por exemplo, eu sou meio teimosa mesmo, eu admiro, e sou aquela mãe, a nossa família é bem matriarcal mesmo, mas eu acho maravilhoso, por exemplo, quando em determinados momentos os meus filhos me encaram e dizem assim, você está errada, por isso, por isso, por isso e por isso. Nossa, olha, isso me fez crescer bastante, viu? E aprender a enxergar o crescimento desses filhos, estou falando dos dois mais velhos, né, que já chegam e se posicionam mesmo, sabe? E falam, né, numa boa, e falam, e eu vou refletir depois, porque eu acho que o ser humano, por mais que ele não queira aceitar no momento, mas depois ele vai refletir. E aí é onde está o crescimento dessa pessoa. Às vezes nós omitimos muito, que nem a Sheila colocou. E eu entendo o que você quer colocar, Paula. Eu já fiz muito isso e faço, continuo fazendo. Principalmente a gente que trabalha fora, a gente vê muitas coisas erradas e a gente quer consertar, mas a gente diz assim, não vai adiantar, eu vou falar, mas não vai adiantar, vai causar problema para mim, sabe? Aí talvez seja nesse sentido a sua indignação, não é isso? Repara, você se indignar não quer dizer que você não vai agir ou não vai agir com o cuidado ou com a justiça que é necessário. Então, a questão de você ficar indignado é porque você reconhece quando alguma coisa é injusta, não é certa. O que eu me vejo muitas vezes é que essa questão da indignação, muitas vezes eu sou impotente para agir. Eu sei que eu vou ser impotente para agir, e às vezes, quando a gente age nessas circunstâncias mais por precipitação, a gente acaba causando um dano até maior do que. Então, tem aquela questão de você fazer quando a oportunidade se apresentar. Mas para você reconhecer o tempo que isso vem é muito complicado, porque você quer fazer logo. É verdade. Às vezes é preciso você ter muita coragem, às vezes é preciso ter coragem para tomar atitude, né? E adrenalina. Às vezes, dependendo da situação, você tem que ter adrenalina no seu organismo e ter muita coragem, que eu reconheço, eu concordo. Às vezes a gente se depara com situações na rua, vamos dizer assim, né? Que, às vezes, dependendo da situação, a prudência nos fala para a gente ficar quieto. Apesar de que eu não sei, acho que precisa ser, às vezes, meio louca como eu, né? E eu já tomei atitudes talvez para alguns fosse até temerárias. Por exemplo, aí no Ibis, uma vez eu estava passeando com as cachorras, não falo isso para me vangloriar, não. É o que eu falei, é o momento da indignação e da adrenalina. Um rapaz, né, um dependente de drogas, tinha roubado um celular da mulher. Como ele não conhecia o Ibis, foi encurralado na praça e estavam espancando o rapaz.
E eu me meti na frente, no meio de um monte de homem, né? E tentei, da melhor forma, eu me coloquei entre as pessoas e o rapaz. No momento, eu não pensei em nada. Eu simplesmente achei que não era correto o espancamento do rapaz e me meti no meio e falei para, e ninguém mais faz isso. Tinha um que dava uma volta e, de vez em quando, dava um pontapé no rapaz, o rapaz no chão, e dava um pontapé nele, né? Eu não recomendo a ninguém que faça isso. Mas eu sou eu tenho uma personalidade que, como eu falei, sobe a adrenalina e eu me coloco. Já socorri pessoas epiléticas há muitos anos atrás que depois vieram me falar, né? Nem todo mundo faria o que você fez. E eu fiquei com a pessoa numa crise epilética no meio da rua até a pessoa se recuperar, chegar a ambulância e levar. Então, eu sou muito, vamos dizer assim, de ímpeto do momento, né? Mas é só para exemplificar essa questão de ter adrenalina e ter coragem para fazer determinadas coisas. Realmente tem momentos em que você se vê numa situação de ter prudência. Isso né? Mas eu sou meio doida. Eu sou meio doida e quando eu vi, eu já fui. Acho que a gente tem que se lembrar do que Jesus disse para os discípulos deles. Em Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E tocar em frente e lembrar sempre de fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Esse é um guia seguro. E quando a gente tiver dúvida, pensar, como que Jesus faria? Nesse caso, se fosse... Aí a gente tem um guia seguro. Muitas vezes nós não pensamos assim, não, do jeito que eu estou falando. Mas a maioria das vezes como instrução, né? Eu lembro de uma situação que foi vivida, não por nós aqui, né? Mas por um determinado grupo que sempre estava a fazer distribuição de cestas, né? Cesta básica, né? E outras coisas mais, né? Quando foi no Natal, eles encheram duas Kombis, né? Com os alimentos e com os brinquedos. Aí foram para uma determinada região próxima e, sem nenhuma programação, foram fazer a distribuição como se fosse um ato beneficente, né? Beneficente, não, mas voltado para um ato de caridade para poder ajudar. Vamos botar dessa forma. E lá chegando, quando abriram a porta da Kombi, foi uma invasão tão grande que eles tiveram que correr do recinto, porque senão eles iam ser apedrejados. Destruíram as duas Kombis, praticamente, que não deu para todo mundo. Aí eu me lembrei que, numa passagem do Dr. Bezerra, ele sempre nos diz o seguinte, que a prudência ela tem que ser antecedida da caridade. Quer dizer, que para a gente poder fazer a caridade, nós temos que ser prudentes, utilizar a prudência, porque senão deixa de ser caridade. É só principalmente isso. Nos dias de hoje, né? Pois é, tem que ter cuidado, tem que ter prudência. Tudo bem, a Sheila fez, ela foi um momento de um ímpeto, né, Sheila? Mas não deu problema nenhum, né, Sheila? Ainda bem, né? Graças a Deus. A polícia chegou depois e pegou e levou o rapaz. Mas, não, eu concordo. Até para socorrer, a gente tem que analisar a situação, toda a situação, para depois, às vezes eu faço isso, tá? Geralmente eu faço isso. Eu analiso a situação, observo para tomar uma atitude. Né? Mas esse do espancamento foi assim, ó, né? Foi
naquela coisa da adrenalina, porque estavam chutando o rapaz de tudo quanto é jeito na cabeça. Eu pensei, vão matar o rapaz, vão matar, né? Eles chutavam na costa, no peito, na cabeça, onde eles encontravam uma brecha, eles chutavam, né? Aí... Muito bom. Bom, não foi bom, né, Chico? Foi muito bom, então a gente está encerrando, né? O nosso estudo de hoje. E vai cantar hoje, hein? A Sheila, né? Ô, Chico, você quer cantar? A internet dela está oscilando. É? Ela escreveu aí. A minha internet está terrível. Só completando, eu consegui porque eu conhecia algumas pessoas que estavam agredindo o rapaz. Eu conhecia as pessoas ali, eram todos moradores ali do Ibis, daquela praça ali. Então, eu conseguia, digamos assim, impor um certo respeito, porque eu consegui conhecer algumas pessoas. Mas recomendo bem, né? prudência. Muito bem, Sheila. Você quer cantar, Sheila? Tem alguma música para hoje? A internet tem, hoje eu escolhi. Hoje eu fui esperta, né? Se a internet deixar, eu canto até o final, né? É A Caminho da Luz. Lembra dessa? Uhum. Vem, meu amigo, vem, meu irmão, és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando estou com você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Muito bom, Sheila. Paulinha, você faz a nossa prece? Faço sim. Tá bom? Deus, nosso Pai, irmãos espirituais que aqui nos auxiliam, agradecemos porque hoje tivemos um momento de reunião tão agradável, tão instrutivo, que nos faz tão bem. E são tantas as bênçãos que nós alcançamos todos os dias, que a gente tem que lembrar de ser grato, né? Grato a tudo. Grato pela vida, pela oportunidade de aprender, por estarmos juntos aqui. Gratos porque a gente foi reunido originariamente por um desejo de melhorar. Isso nos fez com que fez a gente se encontrar. E Deus abençoando e fortalecendo nossa fé, a nossa caminhada, a nossa determinação em nos tornarmos melhores, fazer esse mundo um mundo melhor para nós, para quem amamos. É algo que enche de alegria os nossos corações. Então, somos gratos, Senhor, somos muito gratos por tudo. Esteja conosco, ó Mestre amado.
e ilumina nossos caminhos, fortaleça-nos no bem e na vontade de ser melhores. Obrigado, Senhor, que assim seja. Seja. Assim seja. Sim.